Fala galera da turma de Romanos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de Romanos capítulo 6. E aí, a gente chegou até o verso 10 e agora vamos entrar aqui no verso 11 de Romanos capítulo 6. E temos aqui agora algumas palavras muito importantes. Veja bem, Paulo ele diz no verso 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos entrar nessa questão. Olha, esse verbo considerai-vos é um imperativo, é uma ordem. O crente deve se considerar. Essa palavra tem a ver com levar em conta, perceber. Você tem que levar em conta essa nova realidade em tudo que você faz. Você tem que perceber essa nova realidade de que você agora é uma nova criatura. Você é vivo com Cristo pela ressurreição e morto para o pecado. Você se considera dessa maneira? Para pensar aí, como você se vê? Será que, como a gente tem falado, você sempre se achega a Deus como aquele mendigo espiritual? Oh Deus, eu sou tão terrível, tão pecador e tal. E será que você às vezes se posiciona assim como líder, né? Eu não estou falando também de uma arrogância espiritual, de você se achar além do que você realmente é. Mas nós temos que levar em conta, nos considerarmos de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre nós. É uma nova identidade, você agora é uma nova criatura, você é vivo com Cristo. Pela ressurreição, você está morto para o pecado. Você tem que levar em conta isso, que você é morto para o pecado, de que Deus também não se lembra mais dos seus pecados. Leve em conta isso. Leve em conta isso. E você está vivo para Deus. Vivo para Deus. Infelizmente, existe, às vezes, né, a gente tem que falar sobre o pecado, sobre a gravidade do pecado, da situação do homem. A gente tem falado isso no curso, que antes da gente entender a boa notícia, a gente precisa apresentar a má notícia da depravação, da condenação, da ira de Deus. Beleza. Porém, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que ganha a sua atenção, ganha você. Muitas vezes a gente dá tanta atenção para um problema, tanta atenção para um pecado, que esse pecado acaba te ganhando. Você já tentou fazer o seguinte experimento, né? Às vezes você você começa a mentalizar assim: olha, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pensar em tal coisa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. Às vezes chega na hora lá, você vai e faz. Já aconteceu isso com você? É porque, pessoal, aquilo que ganha a sua atenção ganha você. A verdade é que nós temos que mudar o nosso foco. Em vez do seu foco ser o pecado, temos que colocar o nosso foco em viver para Deus, servir a Deus em santidade, a praticar justiça. Em vez de ficar só no não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, por que a gente não muda o nosso foco e fala: vamos fazer isso para Deus, vamos servir a Deus nisso, vamos amar, vamos ter bondade, vamos ter generosidade, vamos praticar justiça. Muda o foco. Muda o foco e aí o seu coração será ganho para a justiça. A sua atenção para essas coisas vai ganhar você. Está entendendo? Então considere-se, tá? Seguindo, o verbo é imperativo e isso diz muito para nós. A santificação, ela é progressiva. Ou seja, você vai crescendo em santidade. Não é como a salvação do nosso espírito, não é como a justificação. A justificação é uma declaração de Deus, um carimbo celestial, um decreto judicial de Deus para nós. Você agora é justo. Você agora é justo e essa justiça não cresce. Essa justiça você é declarado plenamente justo com a justiça de Cristo. Não há nada maior do que isso. Não há nada maior do que isso.
Agora, a santificação, que é o resultado imediato disso, e como a gente falou, um resultado inequívoco, não há outro caminho. Aquele que é salvo do pecado e agora é conduzido por Deus para uma vida de santificação. Você foi eleito, não eleito simplesmente para salvação, mas eleito para a santificação. E essa santificação, então, ela é progressiva. Você começa como um bebê, mas você vai amadurecendo em santificação. E por ser um verbo no imperativo, uma ordem para nós fica então visível, que é uma parceria entre Deus e o homem. É a primeira vez que aparecem em Romanos verbos aqui no imperativo, porque são atitudes que eu e você devemos tomar. E aí repare que a ordem de Paulo não é simplesmente faça isso ou não faça aquilo. A primeira ordem da santificação é considere-se. Isso tem muito a ver, lembra do arrependimento, porque arrependimento significa, a palavra no grego é metanoia, mudança de mente. Perceba então que o arrependimento, que tem a ver muito com a santificação, ela tem a ver com considere-se, considerai-vos. Isso é um arrependimento. Você parar de se considerar um escravo do pecado, um morto, né? um pecador, né? Dominado pelo pecado, e você passar a se considerar justo, vitorioso contra o pecado. O comportamento, né? O pessoal do coach aí descobriram isso agora, parece, mas já está aí na Bíblia há muito tempo, pessoal. Um comportamento só muda a partir de uma mudança de crenças. Para você agir diferente, você tem que primeiro pensar diferente. Por isso, Paulo, ele, sabendo disso, ele começa com a primeira ordem, considerai-vos. Hernando Dias Lopes diz assim, o verbo grego considerar significa ainda fazer uma escrituração comercial. É aritmético, sabe? É algo assim matemático. É algo exato, real, concreto. É uma verdade absoluta, é uma escritura que é absoluto aqui em todo o mundo. É um documento. Deus ordena que façamos uma escrituração, lançando nessa conta, nesse documento, a morte do velho homem. Ou seja, é como o seguinte: tire o atestado de óbito do velho homem. Considere ele morto. Pronto. Considere ele crucificado. E aí ele continua: a fé não é simplesmente se apropriar de uma promessa, mas é agir em função de um fato. Não é esse negócio, então, você simplesmente, toma posse, mas haja de acordo com isso. Deus diz que estamos mortos para o pecado e vivos para Ele, e Ele espera que hajamos de acordo. Ainda que não obedeçamos, e isso vai acontecer em forma de acidente, o fato continua válido. Se você pecar, não quer dizer que o velho homem não está crucificado, não está morto. Você deve continuar considerando-se morto para o pecado e seguir em frente. E seguir em frente. Lá no verso 12, entra então o segundo imperativo. Ele fala, portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. É uma nova ordem para nós, e agora, depois de uma mudança na mentalidade, agora afeta o nosso comportamento. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. As vontades da carne, ou seja, podem aparecer ainda, mas nós temos domínio sobre elas. Então, eu coloquei aqui até a imagem, do Cristiano Ronaldo, porque ele sempre foi um exemplo de atleta, um atleta disciplinado, que diz não, para prazeres e tal, mas para manter uma alta performance, sempre, tendo essa disciplina.
sempre tendo um bom cuidado com o seu corpo mortal. Veja, ele que está aí para simplesmente jogar futebol. O nosso prêmio é muito maior. A nossa motivação e a nossa capacidade, né, vem de Deus, e ela é muito maior do que simplesmente um prêmio, um campeonato. É muito maior, é eterna nosso galardão. Então, muitas vezes a gente, né, até eu já fui muitas vezes questionado pela família, né? Chegavam para mim e falavam assim: Mateus, você é escravo da igreja, você é escravo dessa religião aí, porque você não faz o que você quer, você não fica mais com as mulheres, você não faz isso, você não faz aquilo, você é escravo da religião. E eu vou e falo assim: não, escravo é você, e eu sou livre. Porque na verdade, pessoal, livre não é quem faz todas as suas vontades. Livre é quem consegue dizer não, até para a sua própria vontade. Então, as pessoas do mundo aí, na verdade, elas são escravas das próprias vontades, porque a vontade vem, ela vai lá e faz. Então, perceba, nós temos a capacidade que vem de Deus de dizer não para o pecado que nos tenta. No verso 13, mais um imperativo: não apresente os vossos membros ao pecado. Então, muitas vezes, pessoal, nós nos achamos fortes e começamos a agir com negligência e ficamos à mercê das tentações, não é verdade? Eu vou naquela festa lá, mas, sabe, eu sou forte, eu sou maduro já, isso aí não me tenta não. Isso aí, não, vai dar tudo certo, entendeu? O pessoal tá bebendo lá, mas, sabe, isso aí não tem nada a ver para mim. Eu vou lá conversar com essa menina lá sozinho, mas, né, eu vou conversar com aquele colega de trabalho lá, mas, sim, não tem nada a ver. Irmão, a Bíblia é clara: se você quer crescer em santificação, não apresente o seu membro ao pecado. A linguagem de Paulo, posso fazer uma analogia aqui de um chefe de cozinha aqui, ó, apresentando um prato para ser degustado ali. Não apresente o seu membro, o seu corpo, não dê oportunidade. Não dê oportunidade ao pecado. A ordem da Bíblia não é resista às tentações. A ordem da Bíblia é fuja das tentações. A gente não pode fugir do diabo. O diabo, a Bíblia manda resistir ao diabo. Ele que tem que fugir de nós. Mas das tentações, nós não somos chamados para resisti-las. Somos chamados para fugi-las, fugir delas. Amém? No verso 13 ainda: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, para instrumentos de justiça. Uau! Uau! Então bata continência, meu irmão. Apresente-se a Deus. Senhor, estou aqui, eu sou um vivo dentre os mortos. Eu ressuscitei com Cristo e eu estou apresentando aqui, Senhor, o meu corpo, a minha vida como instrumento para a justiça. Essa é a sua identidade. Assim como alguém chega lá para um soldado, para um capitão, para um sargento, e ele bate continência e fala: Sargento Mateus, as suas ordens. Eu digo: você tem que dizer para Deus, para a vida, todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Eu me apresento, filho amado de Deus, vivo dentre os mortos, como instrumento da sua justiça. Essa é a sua identidade e viva ela. E aí, para fechar aqui, eu acho muito interessante que, então, na nova aliança, perceba que os nossos imperativos não ficam apenas lá como era na lei, né? Lá nos 10 mandamentos, né? Não façam outros deuses diante de mim, não matarás, não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo. Veja que não fica apenas no negativo, mas agora não é simplesmente, então, não adultere, mas em Cristo é dito para nós: ame a sua esposa. Não é simplesmente não adultere, é mais,
Faça isso, seja justo, faça algo. É ativo, não é simplesmente deixar de fazer, mas é fazer algo novo, como eu tenho falado. Amém? Então, eu vou terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quando o pecado tem domínio na vida de uma pessoa que quer viver corretamente, o que você diria, né? A pergunta é o seguinte: quando que o pecado pode ter domínio na vida de uma pessoa? E essa pessoa ela quer viver corretamente, mas qual então vai ser a ocasião? O que tem que acontecer para que o pecado talvez tenha ainda algum domínio na vida de uma pessoa? Biblicamente falando, como que você responderia essa pergunta? Tema do próximo vídeo, vamos lá.